Entre os séculos XV e XIX, o continente africano revelou-se fonte de uma riqueza diferente a ser explorada pelos navegadores europeus. A mão de obra escrava africana atraiu para o continente negro comerciantes de várias partes da Europa, que estabeleceram ali feitorias e deram início a uma das principais atividades econômicas do período colonial: o tráfico de pessoas escravizadas. A procura crescente por mão de obra escrava, motivada pelo estabelecimento de colônias na América, geridas pelo sistema do plantation, garantiu as condições para o pleno desenvolvimento dessa atividade. Como resultado, a África passou a ser parte integrante do chamado comércio triangular Europa, África, América, cuja principal atuação foi como fornecedora de mão de obra escrava para as possessões ultramarinas. Utilizados nas grandes plantações monocultoras de açúcar, tabaco, café e algodão, os escravos eram adquiridos através do escambo, isto é, da troca por produtos manufaturados, tecidos, rum, armas de fogo e melaço, por exemplo. Transportados em navios tumbeiros ou negreiros, os escravos provinham principalmente do Senegal, da Gâmbia, da Costa do Ouro e da Costa dos Escravos, no século XVII e XVIII, e do delta do Níger, do Congo e de Angola, do século XVIII ao século XIX. Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530, vindos da Guiné. A partir da década de 1550, o comércio negreiro intensificou-se, sendo oficializado em 1568 pelo governador-geral Salvador Correia de Sá. Ocorreu que a expansão da cultura canavieira gerou uma crescente necessidade de mão de obra, a qual os portugueses tentaram solucionar em um primeiro momento, apelando para a escravização da população indígena que aqui encontraram. A grande hostilidade e resistência dos indígenas aos portugueses e ao trabalho forçado levaram à substituição do trabalho indígena escravo pelo escravo africano. Esse, além de solucionar a questão de mão de obra, representou o início de uma atividade altamente rentável para os comerciantes portugueses e para a coroa. Ao longo desse período, Portugal desfrutou amplamente do domínio que havia consolidado em diversas regiões da costa africana: Guiné, Costa do Marfim, Angola, Moçambique, o arquipélago do Cabo Verde, do Congo, de onde vieram a grande maioria dos escravos trazidos para a América Portuguesa. O tráfico de escravos para o Brasil entrou em declínio a partir do estabelecimento de leis proibitivas resultantes da pressão exercida pela Inglaterra para a extinção do comércio escravo no início do século XIX. Nesse período, a Inglaterra, que havia passado pela Revolução Industrial a partir de 1750, proibiu o tráfico de escravos em seu império e, mais tarde, o trabalho escravo, já em 1833. Levantou também como sua principal bandeira no campo da política externa a luta pelo fim desse tipo de comércio. Já em 1810, nos primeiros tratados comerciais assinados com a coroa portuguesa, o príncipe regente Dom João se comprometeu a abolir o tráfico de escravos africanos. A pressão inglesa prosseguiu com a realização do Congresso de Viena, em 1815. Ali, os congressistas ingleses, liderados pelo primeiro-ministro Castlereagh, conseguiram estabelecer interrupção do tráfico negreiro ao norte da linha do Equador. Como consequência, os comerciantes portugueses perderam importantes áreas de abastecimento de mão de obra escrava, como a Costa do Marfim. 2 anos depois, Dom João VI ratificou a decisão do Congresso de Viena e, por meio de um novo acordo, concedeu à Inglaterra o direito de visita e busca nos navios suspeitos de tráfico em alto mar. Segundo esse acordo, o navio surpreendido em atividade ilegal teria sua carga jogada no mar. Apesar de acordos firmados entre 1810 e 1817, o tráfico intensificou-se no Brasil. O interesse da Inglaterra em pôr fim ao comércio de escravos explica-se pela restrição que o trabalho escravo representava ao desenvolvimento de um grande mercado consumidor em potencial. Com a proclamação da independência do Brasil em 1822, a pressão inglesa também se intensificou, resultando no chamado Bill Aberdeen Act. É uma lei que autorizava a apreensão de navios negreiros pela marinha inglesa.
A proibição efetiva do tráfico de escravos no Brasil somente ocorreu em 1850, quando houve a instituição da Lei Eusébio de Queiroz. No entanto, a Lei Eusébio de Queiroz implicou na redução significativa do número de negros trazidos à força para o Brasil, mas não o fim da atividade do tráfico, já que alguns navios continuaram atuando na clandestinidade. A extinção do tráfico foi o primeiro passo dado rumo à abolição da escravidão do Brasil, que apenas ocorreria no final do século XIX, em 1888. Mas isso é assunto de outra aula. Abraço, até mais.